vai ver esse vídeo, então seja muito bem-vindo, Sheiloca, chegou. Oiê, Tá me ufa! ouvindo? Ufa! Gente, olha, vida de empreendedor, que cria conteúdo, que faz live, é assim, né? Emoção todo dia, né? A gente estava Já que hoje o tema é produtividade, né? A gente também tem que falar um pouco de improviso. de improviso. Improvisar faz parte, né, do Ajuda. empreender. Ter jogo de cintura para você mudar, né, o jogo no meio do caminho, trocar, né, abastecer o avião no meio do voo. E é isso, né, minha gente? A gente vive aí para trabalhar mesmo essas questões, né? Boa noite aí para todo mundo. E é isso. Hoje a gente vai trabalhar mais fortemente o tema de produtividade. Então, a gente vai trazer aqui conselhos de quem criou métodos para a própria produtividade e também auxiliou muitas empreendedoras e empresárias nesse processo de organizar a vida e o tempo, que, aliás, é o nosso bem mais precioso, o tempo, né? E aí ele não volta atrás. Então, que a gente tenha que usar ele da melhor maneira possível, né, Xê? E a gente fez É uma isso. enquete aí, a gente fez uma enquete no grupo, a gente fez uma enquete aqui também nos stories, mas no grupo a gente teve várias respostas aqui, a gente vai... nosso grupo, se você está aqui na nossa live e não sabe, a gente tem uma comunidade VIP das protagonistas de saia, onde não tem nhenhenhé, não tem blá, 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 é conteúdo, é assertividade, é tempo de qualidade para troca de experiência, network e tudo mais. Se você ainda não está nesse grupo, você está perdendo conteúdo de qualidade. A gente começou essa semana essa campanha e assim, já temos vários inscritos e a partir da semana que vem a gente vai ter muito conteúdo e tem muita coisa exclusiva lá. Então, corre lá, entra no nosso grupo Vai ter, depois da nossa live, né? E aí lá a vai gente ter campanha que é só lá, né, Dani? Então tem também é campanha, importante avisar isso, promoção gente. É grupo exclusivo. só vai E ter tem lá. promoção que só Não vai ter em rola grupo. lá. É isso aí. E fora E a aí, interação que a gente tem, né? Em alguns dias específicos no mês a gente vai abrir o grupo para interação e aí também todo mundo falar do seu negócio, conhecer do outro, porque a gente acredita muito nessa troca, né? Nessa interação. Ela é muito importante para quem está empreendendo, né, gente? Então, essa de rede de quebra, colaboração, né? Essa rede de colaboração entre a turma, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo um conhecendo o outro, conhecendo o trabalho do outro. É muito importante a gente trazer esse tipo de oportunidade, porque as pessoas ficam muito presas nas suas caixinhas de empresárias, né, Che? E acaba não vivenciando a experiência de troca com outros empreendedores, outras empresárias. Então, esse é um ambiente que a gente abre essa oportunidade de você fazer seu pitch, né? Tem dias específicos, não é aquele grupo que fica aberto, ele é um grupo fechado, mas ele tem o objetivo, de fato, é de fomentar troca de serviços, parcerias, rede de colaboração e de indicação, além de todo o conteúdo exclusivo. A gente vai ter encontros mensais, gratuitos, com masterclass que a gente vai avaliar com a turma. vamos Qual o colocar em objetivo deles. votação, né? Que temas que eles querem. Sim, então vai ser personalizado, gente. Então, se você não está lá, corre para lá depois dessa live para que você faça parte dessa comunidade e tenha conteúdos e todos os benefícios que é ser VIP, né? Afinal de contas, VIP é muito bom, não é, não? É claro, a gente cuida com muito carinho das nossas vidas. É Vamos isso. lá começar então na enquete. Olha só, então a gente fez uma enquete aí de quais eram as questões que mais estão preocupando aí as empresárias no dia a dia, né, com relação à produtividade. E o mais votado foi, curiosamente, né, Dani, o mais votado, faço 1000 coisas e não vejo resultado. Que coisa. Basicamente, é uma dor que a gente ouve de todas as mentoradas, né? Por vários motivos, né? Por inúmeros motivos, a gente percebe que as mulheres, especialmente, elas querem rodar 68 pratinhos, querem dar conta do universo.
e ainda quer ter ótimos resultados, né? Então, a gente percebe que isso é uma recorrência e a gente vai falar um pouco aqui de como que você consegue se estruturar melhor, seja no seu dia a dia, na sua rotina. A gente sempre traz conteúdos falando sobre a produtividade saudável, o quanto que ela é importante para que você performe como empresária, né? Que você tenha tempo de qualidade, inclusive para você mesma, que é a segunda mais votada aqui, né? Ter tempo para mim, a gente nunca está na agenda, né, Xê? Então, É. essa é outra dor muito forte das empresárias. E aí, em segundo lugar, em terceiro lugar, é não sei priorizar. Então, aqui as mais votadas a gente teve. Faço mil coisas e não tenho resultados, né? Não vejo resultados ou não percebe, né? Porque está tão consumida no processo que não percebe. Ter É que tempo daí para mim e o não consigo ajuda, não consigo. Ah, não sei priorizar. não sabe pedir ajuda. E não sabe pedir ajuda é o último, né? É, Muito bom. Então, é assim, né, gente? Às vezes, vamos pensar assim, por que que eu faço e não vejo resultado, né? Temos aqui alguns porquês e de que forma você mapeia isso para ver, né, no seu dia a dia. O primeiro deles é ter clareza, porque às vezes se você não tiver clareza do objetivo, da sua prioridade, de onde você quer chegar, já de cara você vai fazer e ok, você, né, não vê um resultado mesmo, até porque você nem sabe que resultado você quer. Se você sabe nem que resultado esperar, como você quer ter resultado, né? fica A primeira difícil. coisa, definir muito bem essa prioridade, esse objetivo, né? Ter essa clareza. E aí, quando a gente fala de definir a prioridade, quando a gente fala num planejamento estratégico, então pensar no ano, aonde você quer chegar, mas também mensalmente. Qual é o resultado efetivo desse mês? O que, que eu quero atingir esse mês? Né? E aí você ter metas mensais ali, né? Do que você quer conquistar, do que você quer atingir. E aí a gente tem um exercício bom, inclusive, para isso, que é todo dia, quando você acordar, você já pensa, para o que estou levantando hoje? De olho nesse objetivo aí, de olho nessa prioridade. Então tá, hoje tem que fazer isso, isso, isso. Vai passar o dia, né? Aí tem aquela loucura, tem gente que vem e me atrapalha, me interrompe, eu não fiz, nananã. Quando você vai dormir, segundo exercício, para e olha o seu dia. O que que eu fiz que me aproximou do que eu queria, que me aproximou dessa minha prioridade? Estou de parabéns, tenho que manter o que eu atingi. O que que eu fiz que me tirou dessa rota? Por quê? Porque às vezes vem aqueles pedidos assim, né, inusitados, é marido que pede, é filho, é primo distante que aparece, que daí separou o trabalho no meio para dar atenção, para socorrer. Então, observar também o que está te tirando desse caminho. E às vezes você não vê resultado justamente porque não define a prioridade e só está fazendo as coisas atendendo os outros e não atendendo você, não atendendo o seu negócio. Então, esse exercício ele é muito interessante, gente. Aplique no seu dia a dia. Eu aplico, Danizinha sabe. E tem dia que eu chego no fim do dia e falo, putz, hoje foi uma tristeza, eu não fiz nada do que eu tinha me comprometido. Tem. Mas aí eu observo, isso me traz consciência, no dia seguinte já vou bem melhor. Porque daí já tô com o olho nisso de falar, putz, não vai acontecer hoje igual aconteceu ontem e vou ajustar aqui. Né? Então, organizem a prioridade e objetivo de vocês e apliquem. O exercício é para trazer essa consciência, trazer essa clareza, né? E aí, Danizinha, tem outros exercícios aí que se aplica, né? Tem. E assim, o que é importante também a gente trazer aqui como ponto de apoio também para todo esse processo, né? Além de você definir que objetivo que eu quero percorrer, né, mensalmente, diariamente, porque o ideal é que você tenha um planejamento minimamente semanal, né? A gente aqui recomenda pelo menos um mensal, o anual para a empresa, com certeza, né? Isso sem dúvida, as principais metas e principais objetivos anual, e também, como você tem sua vida aí no meio do caminho, né? Pelo menos você organizar o seu mês. Se não der o mês, pelo menos a semana. Porque ficar fazendo no dia, você acaba de repente, acumulando muitas tarefas para um dia, de repente você não consegue reorganizar, de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, você não consegue concluir uma tarefa e tem que ficar arrastando, bagunça toda
o seu cronograma, né, de atividades. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre recomenda é olhar pelo menos a sua próxima semana, né? Comece o seu domingo pensando na semana seguinte, que isso vai te ajudar. A questão é que quando você determina, tem clareza de onde você quer chegar, a meta gigante, vamos dizer assim, e aí falando em termos empresariais, eu quero faturar 1 milhão no ano, como que eu fatio isso ao longo desses 12 meses? E aí, dentro desses 12 meses, quais as metas mensais que eu tenho que alcançar para atingir esse valor? O valor que eu estipulei. E aí tem meses que eu vou ganhar muito mais, tem meses que eu vou ganhar menos, e assim, essa sazonalidade, você cria um cronograma aí de vendas aí durante o ano para que você tenha mais ou menos um cheiro de quanto vai entrar por mês para que você se organize, né? Então, é importante também isso. E a partir do momento que você pensa na produtividade, aí a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, né? Como que eu estou me sabotando diariamente para não cumprir as tarefas, né? Porque às vezes a gente tem isso também, né? É uma procrastinação que fica aí, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, e a gente acaba virando só tarefeiro, a gente fica muito ocupada, ou seja, a gente coloca muitas tarefas durante o dia, mas nenhuma delas nos aproxima do nosso objetivo. Isso daí é um dos principais motivos pelo qual a gente faz 1000 coisas e não vê resultado. Porque, de fato, você coloca muitas coisas, mas pouquíssimas ou quase nenhuma que te aproxima do seu resultado, do seu objetivo. E aí você está cansada, sobrecarregada, mas você está fazendo muita coisa. Então, você sente que você está exausta, você cumpriu, você não coloca você na agenda, você está cheio de coisas, entretanto, você não está se aproximando do seu objetivo final, e aí a produtividade você não percebe, porque fica nas atividades rotineiras. Então, né, aí a gente falando do dia a dia de uma empresária que trabalha em casa, que tem família, que tem várias atividades. Então, assim, faz um monte de coisa da casa, dos filhos, do marido, do papagaio, do periquito, e aí leva um para a escola e busca e resolve o problema do mercado e faz isso, faz aquilo. E aí você não reserva nem o horário do seu dia para olhar para o seu negócio. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui nos assistindo, alguém passa por isso? Alguém sente isso? Que coloca um monte de atividade que não é a atividade principal, que são as atividades tarefas, né, diárias que a gente tem, e a gente não reserva horário de qualidade para o nosso negócio. Xê, você quer complementar em relação a isso? E aí outra coisa, eu queria complementar com relação à estratégia, gente, porque assim, como a Dani falou, tem trocentas atividades. E às vezes, vamos pensar que então você não é essa mulher que fez todas as coisas da sua vida pessoal. Você está lá o tempo todo, 8 horas no seu negócio, fazer um monte de coisa no seu negócio. Só que talvez você esteja só no operacional do seu negócio. Também. Só estou fazendo, atendendo, né, entregando, etc. Mas eu não estou pensando no meu estratégico. Que aí a gente volta para o ponto inicial, que é ter a clareza de onde você quer chegar, né? E aí, esse estratégico, quando a gente traz uma visão sistêmica do negócio, uma visão de que campanhas vão me levar até esse objetivo, de que forma eu vou otimizar os meus processos, né? Quando você olha de cima o seu negócio, aí sim você pode até ter um monte de atividades e tarefas, só que você está colocando energia numa melhora do seu negócio, não simplesmente em fazer. Quando a gente está muito nesse operacional, nesse tarefeira que a Dani falou, está lá só trabalhando no automático, percebem? E à medida em que você sai desse automático, tira um tempinho, porque até isso a gente tem que reservar na agenda, reservar um tempo para olhar o seu negócio com estratégia, é pensar o negócio de outra forma, pensar como otimizar, pensar como você faz alguma coisa que está tomando um puta tempo de forma mais rápida, né? Que parceiros, de repente, você pode trazer para agilizar ou para fatiar, para aliviar a sua correria no dia a dia. Só que se você está só automático, você não tem tempo nem para pensar nisso. Então, como é que você vai conseguir ver resultado? Né? Então, realmente tem uma questão de organização, não precisa ser, né, a doida da disciplina organizada, não, porque eu mesma não nasci essa pessoa, vou confessar para vocês, eu não nasci assim, mega organizada,
mas eu trago algumas ferramentas que vão me ajudar, né? E que eu vou garantir em que eu tenha tempo para olhar para o meu negócio de forma estratégica, né, Dani? A Dani sabe que eu sou um pouquinho bagunçada, gente, que é verdade que eu tô falando aqui, mas É verdade, se esse você é essa bilhete. pessoa, tem, né? Tem como é que fala? Tem salvação. Tem salvação. Você não vai virar uma pessoa super mega organizada, mas você consegue colocar ali uma disciplina para melhorar a sua produtividade e trazer ferramentas para isso, né? Aí a gente tem nossos cadernos, né, Dani? Conta aí dos nossos A cadernos. gente tem, eu tenho o bloquinho do Tenkei, né? Então, tudo aquilo que eu lembro, né? Que eu não vou conseguir fazer naquele momento, mas que eu preciso colocar aí na minha agenda em algum momento, eu anoto num bloquinho de papel. Eu gosto do papel, eu gosto da caneta, eu gosto de marcar texto, eu gosto, sou dessa época, tá bom? Então me julguem. É, Mas eu também tenho as minhas organizações no Google, né, no calendário do Google, que a gente organiza a nossa agenda, a minha e da Sheila, ela fica num único lugar. Então, as nossas agendas são sincronizadas, por quê? compartilhada, né? Porque a gente precisa entender que momento que eu posso marcar uma reunião, marcar um cliente, marcar um evento, alguma coisa, e a gente tem que entender, né, a dinâmica das duas para que isso flua, porque a gente fica longe, a gente não trabalha fisicamente juntas, então a gente está sempre online. Então a gente tem uma organização online, a gente tem o Trello, que organiza nosso calendário editorial, as nossas ações, todos os nossos links, a gente tem o Drive, que a gente abastece todas as informações da empresa dentro desse Drive, todos os conteúdos, nossas aulas, nossos encontros, nossas mentorias, ferramentas estão todas compartilhadas online para que a gente também ganhe em tempo, em produtividade, que a gente consiga compartilhar as informações. Quando você tem sociedade ou você tem equipe, é muito importante que você não centralize tudo em você, né? E que você tenha a oportunidade de compartilhar coisas, porque aí você consegue delegar atividades. Você consegue compartilhar uma estratégia que está rolando na empresa com a sua equipe, né? Então, É. é importante ter essa sincronicidade com a sua equipe e com as pessoas que estão trabalhando com você. E numa sociedade, mais ainda, né? Para que a gente Mas é, compartilhe as ideias, mas, para que a gente compartilhe muitas coisas, né, Che? sim, tem que estar todo mundo na mesma página, né? Logo de cara. Você tem mais gente, tem que ter processos definidos. Mas isso também vale para quem é empresária, né? Tô vendo aqui a pessoal no chat, ó. A Artemis Boutique falou sim, me sinto correndo atrás do rabo. A Sibeli falou, é muito difícil estar no ambiente de casa e conseguir separar tudo. Chegando agora, boa noite. E de fato, às vezes, mesmo tanto se você tem equipe quanto se você está sozinho, você pode passar por essa dor, né? Tem essa questão de, nossa, como é que eu melhoro a produtividade? E o processo, né, a forma de organizar e de ter as coisas já tabuladas ajudam muito, porque senão também se você não tem uma organização mínima ali, fala, toda hora que você vai escrever para atender um cliente, você vai lá e escreve do zero uma conversa, né? Demora muito, toma muito tempo. Então, você está fazendo, né? E está lá só no automático. Então, esse estratégico também passa por olhar isso, olhar os seus processos, né? De repente, eu tenho os meus posts organizados, eu tenho os textos que eu vou utilizar, já tenho as conversas ali do Zap. É claro que não é engessado, né? Mas a gente tem algumas conversas assim já básicas, organizadas, porque a gente aproveita isso e replica. Aí, é claro, você vai conversar com o cliente, você vai aprofundando mais, aí, beleza, você vai no individual, né? Mas antes disso, se você já tiver tudo isso de uma forma mais organizada, você ganha tempo, né? Então, trazer também esse pensamento estratégico. Como é que eu faço para ganhar tempo? O que eu mexo no meu processo aqui ou que eu perca menos tempo, né? Seja terceirizando, seja trazendo alguém também para ajudar. A gente percebe isso, que tem muitas mentoradas nossas que amam o que fazem, a gente sabe, né? Como é gostoso quando a gente trabalha com o que a gente gosta, e às vezes quer que seja daquele jeitinho, e aí tem um receio de não querer delegar, de não querer terceirizar, né? Porque acha que o outro não vai fazer perfeito do jeito dela. Então, isso também é uma coisa que aí entra na sabotagem, a gente vê muito por aqui, né, Dani? Sim, quando a gente fala muito na empresária, que quer centralizar tudo nela, no precioso, né? E é só eu cuido dele, só eu que mexo nisso,
só eu que defino tudo, ela fica sobrecarregada, ela só fica no operacional e ela não consegue olhar estrategicamente o negócio dela. E aí o que que acontece? Ela não vai ter resultado de fato, porque ela vai ficar sempre lá na linha de frente, ela não vai conseguir atualizar os processos dela para que eles sejam mais otimizados, porque ela não vai querer, ela vai ter dificuldade, inclusive, de contratar pessoas. Né? A gente ouve muito isso. Ah, eu não confio. Ah, eu não sei entregar a estratégia do meu negócio para minha equipe. E aí a gente fala, não, pelo amor de Deus, né? Você tem que, você quer, se você quer de fato crescer, se você quer ter a oportunidade de alavancar o seu negócio, você vai ter que ter pessoas te auxiliando. Sozinha você não vai crescer. Você vai ser uma empreendedora que vai pagar as contas e tá tudo certo. Se é assim para você, tá ok? Beleza. Só que você vai estar sempre sobrecarregada, sempre correndo atrás do rabo e com dó de investir em melhorias do seu processo, porque você vai ficar, mas se eu investir nisso, eu vou ter que terceirizar e aí pode perder qualidade. E aí a gente entra na questão do perfeccionismo, que é uma autossabotagem, na questão da procrastinação, que também é uma autossabotagem, ou então a pessoa paralisa, ela não consegue nem seguir adiante, ela deixa de fazer ações de vendas. E aí também uma das questões que a gente percebe também, quando a pessoa ela está com dificuldade de fazer alguma atividade, ou ela não gosta de fazer alguma atividade, ou ela fica desconfortável, ela começa a encher a agenda dela de outras atividades, para que ela diga, é uma desculpa que ela dá para ela mesma, que ela não tem tempo para fazer as coisas que ela precisa. E se você faz isso, você faz às vezes de forma inconsciente, mas se você olhar com autorresponsabilidade, você vai perceber que você faz isso, né? Isso é muito comum, e aí eu não estou dizendo você especificamente, várias de nós, inclusive nós, em algum momento a gente já fez isso, né? E a gente tem que ficar se policiando o tempo inteiro para que a gente não caia nesse modo autossabotagem. Então, é olhar para que, de fato, por que será que eu estou procrastinando tanto essa atividade? Será porque eu não sei fazer? Estou com medo de terceirizar essa atividade? Ou estou até com vergonha de pedir ajuda e falar que eu não sei fazer isso, porque Estou também fugindo. acontece. Estou Estou fugindo fugindo da configuração do YouTube. da configuração do YouTube, daquela bênção divina, mas a gente procrastina algumas atividades porque a gente está com alguma dificuldade, tem alguma coisa emperrando ali, e às vezes a gente está até com vergonha de pedir pinico, pedir ajuda e falar: socorro, alguém me salva aqui. Outra coisa que eu acho que é legal falar, porque assim, tem essa parte, claro, de não quero delegar no negócio, mas, gente, se quer crescer, não tem como uma pessoa crescer sendo ela sozinha, fazendo tudo de cabo rabo. Não. Ponto. Você vai crescer, mas tem um limite, né? Não tem como. Só que também, de outro lado, às vezes o que a gente tem que olhar, né? O pessoal comentou aqui da questão da casa e tal, às vezes a gente não está delegando em casa. Sim. Por quê? Às vezes a fase do seu negócio ainda está no começo, talvez você ainda nem tem mesmo como investir, nem tem também muita atividade para delegar, eventualmente pode acontecer no seu negócio, dependendo da sua fase, mas em casa, de repente, você precisa de ajuda. E aí eu sei que vou tocar num ponto nevrálgico, que às vezes a gente tem que falar para o marido que ele tem que lavar a louça. Para o Ou a marido, louça vai ficar para suja os lá na pia para filhos. você poder colocar prioridade no seu negócio. Né? Então, não é um lugar confortável, né, Dani? Mas a gente precisa também soltar um pouquinho todos os pratinhos, né? Porque senão não tem como, né? É. E é isso, o filho, a mãe, ou tipo, tá, não dá para ficar indo e buscando, vou colocar uma perua, né? Então, também avaliar de que forma você desafoga de um lado para ganhar tempo para você poder investir no negócio. Né? Isso também é importante e é também olhar estrategicamente a sua rotina pessoal em conjunto com o seu negócio, já que a gente está falando de empreender dentro do seu estilo de vida, né? Sim. E a gente também fala muito aqui, é importante a gente trazer para você também, né? O ideal é que você já pense numa rotina que seja viável. A gente já até falou aqui algumas vezes, porque o tema produtividade é um tema que nos procuram muito, porque o tempo de fato, é o É que precioso. deixa as pessoas mais ansiosas, né? Porque acaba não conseguindo fazer tudo o que precisa. Mas a questão é,
a gente aqui mesmo, a gente determinou os dias que a gente trabalha e os horários que a gente trabalha. É no período da tarde, porque de manhã a gente tem as nossas atividades, tem a nossa vida pessoal, inclusive a gente escolheu empreender justamente para que a gente tivesse, né, mais próxima, mais, né, tivesse esse tempo de qualidade, às vezes, com os nossos filhos, que a gente pudesse levar e buscar na escola. A gente escolheu isso. Por isso que o escolher, você ter consciência de onde você quer chegar e o porquê você quer chegar, vai te dar subsídios para que você alcance esse resultado que você está buscando. A gente determinou um horário. Então, assim, a gente trabalha depois das 2, né, mais fortemente, né? Da tarde para a noite, né? Da Estamos tarde para aqui. noite. Porque tem atendimento que a gente termina 11 horas da noite, gente. Então, foi uma escolha que a gente fez. Então, a gente escolheu de manhã estar livre para ir no médico, para fazer as nossas coisas pessoais, porque a gente também merece ter o nosso tempo de qualidade. Tem um dia da semana que a gente fala, esse é o nosso dia do autocuidado. Então, a gente não marca nada da empresa, a não ser que seja uma eventualidade, né? Mas, assim, a gente já deixa fechado. Ah, é dia de massagem, é dia de manicure, dia de cabeleireiro, o que não importa. É o dia de não fazer nada, é esse dia. Então, a gente já determinou aqui. Por quê? Porque a gente percebeu que quando você não se coloca na agenda, você sente esse peso muito maior. Você sente que você está correndo atrás do rabo, você fica incomodado porque seus resultados não são satisfatórios e muitas vezes você está sobrecarregado e não consegue pensar até em estratégias, porque você está cansada, né? Então não adianta. Então não adianta esse negócio de trabalho enquanto está todo mundo dormindo, não é bem assim. Você tem que entender como você funciona, você tem que entender as prioridades do seu dia. E assim, escolha dias específicos para você olhar para você, porque antes do CNPJ existe um CPF. E a gente sempre traz isso como um bordão, porque a gente olha muito dentro da nossa mentoria a empresária, a mulher. E a mulher, ela, de fato, ela muitas vezes está sobrecarregada. E ela é a Xena guerreira, que quer fazer tudo, e acaba esquecendo dela mesma. E aí, resultado não vem. Ou ele vem com muita dor, vem com burnout, vem com Bem uma doença, sofrido. bem sofrido, vem Exato. pesado, gera ansiedade. Exato. E aí, gente? Vai Tem, compartilhando aí as dores. gente, vamos. Ah, aliás, né? Vamos relembrá-las. Quem estiver aqui com a gente, na live, ativa, engajada, conversando aí com a gente, está concorrendo e seguindo mais as outras regrinhas lá que a gente pôs nos stories. Quer seguir a gente lá no canal do YouTube, vai estar concorrendo a uma sessão de destrave conosco de 30 minutos. E a gente vai, faz uma aplicação, entende seu momento, entende suas dores e a gente vem com uma sessão para atendê-las, para trazer alguma ferramenta para ajudá-las aí nos resultados do seu negócio, tá bom? Então, ó, quem estiver aí com a gente, engajando, né? Bora lá, que é uma sessão incrível. A gente tem depoimentos lá no Insta, nos depoimentos mesmo, vocês podem entrar lá para olhar, que é uma sessão legal. Tem até gente que já fez essa sessão com a gente que está aqui assistindo. Então, bora lá. E fez depoimento lá, tá nos stories hoje. Então, olha só, já está lá. Eu acho que tem duas técnicas, vamos dizer, que também é interessante de a gente trazer para ajudá-las, né, Dani? Uma, gente, é a regra que fala dos 2 minutos. Você tem coisas para fazer, né? Do tipo, putz, tem que entrar no banco pagar conta, tenho que liberar o boletim da filha, tenho que não sei o quê. Coisas que geram que você faz em 2 minutos, você concentra todas elas e faz uma tacada só, pega e faz, papapá. Por quê? Porque aí isso já tira uma preocupação da sua cabeça. Que senão você está lá, trabalhando, fazendo não sei o quê, e fala, putz, tem que pagar a conta. Tá fazendo, tem que pagar a conta. Então você fica o tempo todo lá, tem que pagar a conta, né? E não vai pagar. Então, se são 2 minutos, entra, já tira da frente, já liberou. E a segunda técnica é você colocar as coisas mais pesadas que você tem para fazer no seu dia, né, no horário que você produz melhor. E aí, se você não sabe, ainda não detectou isso, comece a fazer uma análise aí. Nós, por exemplo, nós duas aqui, a gente tem o mesmo. Ainda é bom também por causa disso, bate até o nosso relógio biológico. De manhã a gente é meio lesada, sabe, gente? A gente acorda assim. Vai conversar com a gente que vai estar funcionando, ativa aqui lá umas 10. A gente acorda, levanta e tal, mas
Até fazer o download da alma, né? O corpo anda Demora, sozinho, tipo zumbi. demora. Então a gente funciona melhor assim ali a partir das 10, mas o horário que a gente está mais ativa ali, para mim pelo menos, é das 4 às 8. Nossa, tá criatividade abundante aqui. Para você é o mesmo horário, Danizinha? Das 4 às 8 É, também? o meu, Ou é um assim, umas pouco? 2h30 já começa a engrenar, porque eu acordo mais cedo, né? Porque eu levo as crianças na escola, então, mais cedo aí, então, tipo, eu acordo O 6 meu da de manhã. É, mas meu tem 6 da manhã atividade mesmo, assim, aquele horário que você é tô umas 3 fértil, assim, horas. fala, é esse horário. Então, vamos supor, tem uma apresentação muito pesada para fazer, tem uma coisa que tem que aprender lá, o raio da configuração, não sei o quê. Vou colocar nesse horário, porque é o horário que eu tô com mais energia. Se eu for tentar fazer um negócio que é chato, que é É pesado, de manhã, difícil, pode até difícil ser que eu faça. É difícil? Pode até ser que eu faça, mas eu vou levar muito mais tempo, com bem menos energia, né? Xingando Deus de de mau todo mundo, humor. porque a gente é humano. Então, ao passo que você se entende também, conhece qual é o horário que você trabalha melhor, aproveita para organizar a sua rotina e colocar essas atividades nesses horários. Ou que, putz, preciso de mais criatividade? Põe nesses horários que são os mais produtivos ali. Biologicamente, todo mundo tem um horário, né? Tem gente que, putz, explode à noite. Enfim, e tranquilo, façam uso disso, né? O autoconhecimento também ajuda nesse tipo de. Como é que eu falo? De dinâmica, De criar, dinâmica, tá bom, criar uma serve. dinâmica, né? Uma Gostei. rotina. É. Uma rotina. E assim, uma coisa que também a gente tem que falar muito aqui para as nossas mentoradas, e vocês estão aqui, acho importante a gente falar também, é, não é porque o mundo trabalha em horário comercial que você também tem que trabalhar em horário comercial. Você tem que entender qual que é a necessidade do seu público. Então, a gente percebe que as pessoas saem da CLT, saem do emprego público e continua no mesmo esquema da CLT, das 8 às 18, 1 hora de almoço. Gente, o empreender, ele tem um dos benefícios é justamente esse, você poder escolher o estilo de vida que você quer ter. Caso contrário, fica muito difícil, né? Porque tem muitos desafios em empreender. Então, se você não aproveita os benefícios do empreender, então fica muito mais difícil. Então, o que a gente recomenda? Avalie seu público, veja qual é o horário que eles mais te procuram. De repente, você consegue organizar a sua agenda pensando nisso. A gente fez isso. Porque a gente pega... a gente tem 2 tipos de mentoria, né? A gente tem para quem está no empreender, né? Quem é empreendedora, quem é empresária, e quem também está na CLT e está querendo fazer a transição de carreira. E a gente também tem o público que é de liderança. Todo esse público muitas vezes está muito ocupado durante o dia, tem os horários, chega mais para o final do dia, começa a ficar mais livre, e à noite é o horário que as pessoas têm muito mais disponível para atender. Então, o que adianta eu ficar trabalhando às 8 horas da manhã, começar a trabalhar às 8, se meu público vai começar a querer Às a 8 da ter noite. disponibilidade às 8 da noite? Aí eu vou trabalhar das 8 às 23? Não, pelo amor de Deus, né? Então, pense nisso também. Será que hoje você não está presa numa rotina porque você sente culpa de estar trabalhando, dormindo até mais tarde ou fazendo as coisas pessoais de manhã? Porque quem está muito tempo na CLT também tem isso, né? Tem o tempo de delay até se adaptar que de fato você é a dona da sua empresa, que você pode fazer seus horários, obviamente, né? Dependendo de cada atividade. Por isso que é importante você entender atividade, estilo de vida que você quer ter e os seus clientes, né? Que horário que eles te procuram. Não adianta também você querer trabalhar às 10 Ah, se o sim. público começa a te procurar às 8 horas da manhã. Aí Tem você que, tem que tem que adaptar com combinar, né? combinar, né? Senão, aí tem que até que reavaliar. Será que é esse público que eu quero atender? Eu quero atender o público num outro horário e ficar até mais tarde, porque também tem isso. Então, perceba as necessidades do seu público para você adaptar a sua rotina. É verdade. Tá fazendo Olha só, sentido, pessoal? Conta temos aí pra gente. comentários aqui, ó. A Sibeli comentou que ela ganhou a semana passada, né, Sibeli? A Marina falou que Marina da ganhou. Artemis falou sim, ela ganhou, vocês são demais. Obrigada, querida.
É Obrigada. isso daí, tá vendo, gente? O pessoal curte a nossa sessão, então comentem aí, né? Segue a gente lá no YouTube para vocês ganharem a sessão dessa semana. Aí a Cibele trouxe uma questão interessante, Dani. Ela falou assim, ó, que daí já vem de encontro com o segundo mais votado, que foi o tempo para mim, né? Que as pessoas estão sentindo falta do tempo para mim. E a Cibele comentou que acredito que o tempo de qualidade é importante, seja para o autocuidado, para o trabalho, para a família, enfim. Precisa ser um tempo em que eu me entrego de fato. Como posso medir esse tempo de qualidade? Uau! Perguntona. Como a Perguntona. gente pode medir? Vamos separar por blocos? É. São dois assuntos. Uma coisa é medir o tempo, porque assim também ele é muito, como que eu posso Subjetivo. dizer? Ele é subjetivo, né? Vai depender muito da qualidade que você percebe em você, né? Desse tempo. Às vezes você precisa dormir 8 horas, né? Para se sentir revigorada e restabelecida. Tem gente que dorme 3 horas e acorda super bem. Então vai depender Uhum. muito do que você está precisando de fato. Eu, por exemplo, tem dia que eu quero dormir horas e horas, mas eu sei que se eu dormir à tarde eu fico péssima. Eu preciso descansar, mas eu fico péssima, então eu não durmo, percebe? Então, assim, até no final de semana, às vezes, vou pegar uma tardezinha para assistir um filme, quero pegar, aí acabo pegando no sono, eu acordo péssimo. Então, esse tempo não é bom para mim, né? Então, eu adapto essa necessidade com outras coisas. Por exemplo, eu prefiro massagem. Então, eu prefiro ficar 2 horas na massagem do que dormir 2 horas à tarde. Entendeu? Aí vai depender muito de você e do que você precisa. Você concorda, Xê? Sim, eu acho que também uma coisa importante, assim, a gente perceber no dia a dia se você está tendo ações e comportamentos que estão afetando o que é importante para você, o que é até inegociável às vezes. Então, por exemplo, às vezes seu dia você ficou tão corrida que você está almoçando na mesa de trabalho, né? E aí é uma coisa que a mim, por exemplo, me incomoda. É claro, tem um dia ou outro que aperta e, putz, é o jeito que você teve de conseguir comer, você comeu na mesa de trabalho, mas não é o Melhor ideal, comer, né? né? Então, Melhor comer do que ficar com eu já fome. sei que, tipo, reservo, é melhor comer do que senão, né? Se for a Dani com fome, gente, ninguém Insuportável. aguenta, não. Dá comida para ela. Então, aí, tá vendo como é importante? Você se conhece, você já reserva o horário do almoço. Posso até, de repente, ter que começar o meu dia mais cedo, mas eu vou garantir que eu vou almoçar. Então, isso também é um tempo de qualidade. Pode parecer que não, mas é um tempo de qualidade com você. Você está respeitando o que é importante para você. Né? Ter o almoço, o tempo de qualidade com a filha, com o filho, né? Putz, chegou da escola, eu quero ter ali pelo menos, não é muito tempo, é meia hora, beleza, mas é meia hora que eu estou presente. Uma coisa que a gente sente muito hoje é isso, às vezes você não tem muito tempo, vai e começa a fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E o tempo de qualidade, na verdade, está muito nisso, na questão da presença, né? Da De estar presença. ali junto, estou aqui, estou conversando com a Dani, montando aqui a estratégia do próximo mês. Estou conversando com a minha filha, dando atenção para ela, estou brincando com ela. Então, não importa se foi meia hora ou 3 horas, né? Tive um tempo de fato com ela, porque isso era importante para mim. Então, olhar para isso com consciência, né, gente? Porque a gente também tem que puxar a nossa orelha, que tem hora que você fica no telefone ali, você perde tempo com coisas que não são importantes para você, você é interrompida ou fica lá na rede social, quando você vê, não teve um tempo de qualidade, mas porque também você desperdiçou o seu tempo. É. Né? Então, também acho que cabe essa avaliação. E a Sibeli está aqui concordando. Dani e fome não combinam. Ela também já foi, ela já sofreu comigo também na época dos estágios da faculdade de Direito. Ah, então você sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo que me conhece um pouquinho já sabe que mexe no meu marido, mas não mexe na minha comida. E também não tenta roubar uma batatinha do prato dela, senão Não, você vai levar uma não, facada. não. Meu prato, minhas regras. Então, tá vendo, gente? É importante você saber. Então, assim, eu já sei que não adianta eu marcar alguma coisa no horário do meu almoço e eu ficar sem almoçar, eu não vou ser produtiva. Eu serei uma pessoa chata, eu vou ficar resmungona e eu não sou assim. Eu brinco, eu tiro sarro, não sei o quê.
Se eu tô com fome, eu vou ficar chata, eu não vou conseguir raciocinar e não vai adiantar que tudo que você fizer comigo, eu vou ficar incomodada. Então, assim, já que eu sei, e o autoconhecimento é importante por conta disso, e é por isso que é importante você ter a sua medida do que é qualidade para você, eu preciso comer no horário que eu tô acostumada a comer. Se eu passo desse horário, eu fico incomodada. Então, Tem isso gente não que é me o agrada. exercício que precisa. Eu não nasci Sim. com essa, Então, com, com é, essa necessidade, mas tem gente que se não fizer exercício, fica chato, compromete o resto do dia, sim, né? Então, isso também é questão de tempo de qualidade. Você saber colocar o tempo nas coisas que você precisa fazer, nas coisas que são importantes para você. e Né? não sentir culpa de estar fazendo algo que é importante para você, né? E às vezes as pessoas. Aí tem um outro sabotador que é o esquivo. Às vezes a gente não fala o que a gente está precisando, né? Não entra num certo conflito, porque às vezes a pessoa precisa falar, poxa, igual eu precisaria falar para Sheila, eu preciso sentar e almoçar agora. Não consigo fazer uma reunião. Então, se eu não falo isso, se o meu sabotador esquivo entra na jogada, eu vou ficar de mau humor, eu não vou produzir e eu não vou ter coragem de falar para ela porque eu não quero entrar num conflito com a minha sócia. Percebe? Isso mina também a sua produtividade e mina a qualidade das suas Da relações também, entrega, né? né? Você Também. tem que falar para as pessoas. Então, eu preciso desse tempo aqui para fazer isso. E é importante você falar, porque o outro não tem bola de cristal, né? Então, é importante a gente ter essa troca também com as pessoas que estão ao nosso redor, até para pedir ajuda, né? Às vezes, uma das coisas que apareceu aqui também, dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de priorizar. Então, assim, se você tem medo de ser inconveniente porque você está pedindo ajuda, de repente, para alguém, uma rede de apoio aí, falar, olha, hoje eu preciso que vocês peguem meu filho na escola porque eu tenho, sei lá, uma atividade aqui que eu não consigo parar. A gente tem que fazer esses combinados. E as pessoas vão se adaptando. A questão é, às vezes eu não peço, eu gostaria que fizessem de livre e espontânea vontade e não vão fazer porque às vezes não estão nem sabendo o que precisam fazer e a gente não fala e cria um conflito e você se sobrecarrega. E ainda sobrecarrega e fica chata, brava e magoada porque não fizeram as coisas que você gostaria que tivessem E feito. não perceberam que você queria. É, Percebe? a Isso bola de cristal daí estava quebradinha naquele dia, estava com interferência. é, Ó, ela isso é colocou aqui, ó. complicado. Nesse caso, então, o ideal é ter a percepção dos seus limites. Sim, limites Super, são super. importantíssimos. A partir do momento que você entende seu limite, o meu limite de repente, comer no meu horário e saber que eu tenho aquele tempo ali, que seja 15 minutos, mas que eu esteja ali focada fazendo isso para mim é determinar um limite, né? E todo mundo precisa entender quais são os seus, né? E é E aí, quais respeitar a são os si seus? mesmo, né? Que É, isso é muito importante também, né? A questão do limite passa por isso também, por você respeitar você, gente. Quem você é. Não dá pra gente ficar o tempo todo colocando a gente lá no fim da fila. não, Responde aí se tem alguém aí que está assistindo a live que fica põe a lista lá gigantesca e vai lá pro fim da fila. não, Tenho a gente às vezes tem que certeza que perguntar tem. assim, ó, vocês estão na lista? Porque às vezes nem na Ou lista então eles nem estão. tá, né? Oh, meu Deus do céu. Às vezes não tá, porque assim, ó, na hora de desmarcar o médico é o médico dela, na hora de desmarcar a unha é a unha dela, desmarca tudo que é para você e coloca outras coisas na frente, né? E às vezes para que você perceba, ó lá, tem um dedinho levantado, ela não tá Não na só, tem mais, hein, gente? Vamos lá. Tenham coragem. Identifiquem-se. coragem, coragem. Sabe aquele médico que você está procrastinando marcar, aquele oftalmologista, aí você não está enxergando mais nada, mas você não marca porque alguém te pediu alguma coisa, e aí você não está usando óculos, não enxerga direito. Enfim, gente, nós somos sistêmicas. E o que isso quer dizer? Nós somos um todo. Não adianta nada eu focar 100% da minha energia só no trabalho, e não estou dizendo que isso que a gente não faça aqui. Às vezes, a gente está focado Tem 100% no trabalho. fases que Em precisa, fases, você tem que estar. A questão mas tem que aqui ser é, fase. se essa fase perdura 2 anos, gente, não é uma fase, percebe? Se você faz isso recorrentemente, não se coloca no seu lugar como prioridade, com alto amor,
você começa a perder o seu valor. E aí, quando você, empresária, não vê valor em você, porque isso também desvaloriza, inclusive, o seu trabalho. Você vai ter dificuldade de fazer precificação, de não dar desconto para aquele cliente que pediu e você já está no limite da sua margem. Sabe, De essas coisas? cobrar. O limite também passa por isso, gente. E aí, o desvalor a você, que é não se colocar na agenda, ele vai permear o seu negócio. Nesse aspecto, você sempre vai fazer o que os outros querem. Então, você vai atender aquele cliente folgado que pediu na última hora uma coisa super difícil, você vai abandonar suas coisas para fazer. É aquele cliente que pede desconto, que arranca até o seu couro e você aceita porque você está conseguindo vender, pelo menos, né? E aí você não percebe a qualidade do seu serviço, você não vende a qualidade do seu serviço e o porquê que o valor é XYZ. Tudo isso passa pelo merecimento. Se você não se sente merecedora de ter autocuidado, como que você vai ser merecedora de ser uma empresária de sucesso? Pois é. Bem simples. Olha, Ó, tem gente aqui que não se identificou, mas está entregando a amiguinha, hein? Olha só. tipo, eu E não, mas ela, fulana, é, ela aqui, ó, eu tenho uma minha só. prima. Olha só, e a Ci está falando que o que é mais difícil é colocar os limites, dizer não, me priorizar. Depois de um burnout, não está sendo muito fácil, está sendo arte. Ci, vou te falar agora como alguém que passou Propriedade. por um burnout também, tá bom, querida? E aí, às vezes, tudo isso que a gente fala aqui, a gente traz muitas ferramentas para vocês, técnicas, trabalho, de coisas que a gente aprendeu ou que a gente trouxe para a nossa vida. Mas tem algumas coisas que são da nossa própria experiência mesmo, né? Então, nesse caso, quando eu estava totalmente desconectada de tudo isso, desconectada do que era importante para mim, desconectada de ter uma prioridade efetiva e estar caminhando em direção a essa prioridade. Eu tinha uma prioridade que eu imaginava, né, que era um sonho, mas eu não estava caminhando em direção a isso. Né? A cada dia vinham os pedidos e eu tinha que dar sempre conta de tudo. Eu tinha uma autocrítica absurda, uma exigência de que eu tinha que ser a Mulher Maravilha. E aí e isso, seguidamente, por muito tempo, chega uma hora que o corpo vira e fala assim, escuta, você não vai pôr limite, vou pôr eu. E aí ele vem com o burnout, né? E realmente é muito pesado, é difícil, é muito ruim a gente se ver que a gente se colocou nessa situação, porque no fim o burnout acaba trazendo essa consciência de que a gente também não disse não, de que a gente permitiu com que o outro invadisse a nossa vida, com que o outro decidisse como que você tinha que agir, etc. Isso vai ficando mais pesado. Mas posso te dizer que com o tempo, você olhando para você, trazendo esse autoconhecimento, se respeitando acima de tudo, porque a questão do burnout principalmente os outros vão desrespeitando e à medida em que você abre essa guarda, você deixa de se respeitar também. Então, o fechar a guarda, o olhar para você, um autocuidado, né? Entender que você é humana, que você tem que ter o seu momento, tem que se cuidar e etc. Isso vai trazendo ali um aconchego, vamos dizer, para a gente mesmo. E aí, com o tempo, vai melhorando. É claro que aí a gente tem todo o suporte, né? Ou de médico, ou de terapeutas. Eu fiz um tempão psicoterapia que me ajudou muito, muito. Mas tem que parar mesmo, o que você está fazendo. Parar agora e colocar limites. E dizer não, e se colocar em primeiro lugar. E aí tirar aquela visão de tipo, nossa, se eu me colocar em primeiro lugar eu vou ser egoísta. Não, pelo amor de Deus. As pessoas são egoístas então o tempo todo, porque elas se colocam em primeiro lugar, e aí você não se coloca. Né? Então, a gente olhar para isso, se respeitar, se valorizar, né? E ter essa concepção aí do merecimento de eu mereço ter um tempo para mim, eu mereço me cuidar. Você vai vendo que a sua vida vai voltando para os trilhos e vai dar bom, tá bom? Estou torcendo aqui, tenho certeza que vai dar certo. Alguém falou aqui, eu já percebi que tem a mentalidade de consumidora na hora de precificar. Ou seja, você já dá desconto antes mesmo de começar, é isso? Pensa Conta tipo, aí, ixi, gente. acho que tá caro, é isso? Você Pensar. já acha que
tá caro antes mesmo do cliente pedir. Então, você deve ter um sabotador danadinho aí que tá com esse medo aí, ou do esquivo, né? Ou é o esquivo que tá aí, não quer entrar em conflito e falar não, ou é o prestativo querendo ser amado e querido, então eu faço tudo que os outros querem, e aí eu esqueço que eu também tenho que pagar contas, né? Então, comece a pensar assim, na hora que você imagina de limites, né? Se é um desafio colocar limites, o que é importante trazer aí como ferramenta, né? A partir do momento que você diz sim para todo mundo, você diz não para você. E se você começa a aceitar muitos nãos para você mesma, você se dando vários nãos, o seu desvalor começa a aflorar. Você começa a se sentir desvalorizada. Em algum momento isso vai pegar, né? E pega forte. Pega forte porque aí você olha para trás e fala: o que eu fiz com a minha vida, né? E aí, assim, né? Esse sabotador, inclusive, quando você entra nesse modo, você fica magoado, porque você dá prioridade para todo mundo, mas ninguém dá prioridade para você, né? Só que aí a Exato. prioridade quem tem que dar, aí é a autorresponsabilidade que a gente fala muito aqui, você tem que se colocar nesse lugar. Porque sabe aquela coisa que tem aquele ditado, né? Quanto mais você abaixa, mais você mostra, né, a traseira. É isso, gente. Quanto mais você abaixa, mais você vai ficar vulnerável, né? Então as pessoas vão se aproveitar disso e vão se aproveitar, porque tem gente que se aproveita mesmo. Então, se você não colocar e falar, peraí, esse lugar aqui é meu, eu decido aqui. Se você, infelizmente, né? É óbvio, né? A gente fala aqui para falar não para os outros, você não precisa ser grosso e mal educado. Você pode dizer um não respeitoso, né? E você não precisa ficar justificando, porque as pessoas dão não e Uhum. começam as justificativas. E aí, a justificativa, se a pessoa vai e quebra essa objeção da justificativa, você acaba cedendo. Se você abre a justificativa para o outro, você dá margem para daqui a pouco falar sim para a pessoa, porque ela vai quebrar sua objeção, porque você já está dando brecha. Então, falar, olha, não posso, não consigo, nesse momento não dá. E aí a pessoa vai ter que também se colocando aos poucos no lugar dela, né? E se isso é uma recorrência nas relações, e aí se isso é uma relação recorrente com essas pessoas, né, com seus clientes, ou com seus fornecedores, ou com seus funcionários, ou até com a própria família, em algum momento você vai espanar, você vai brigar, você vai discutir, então não precisa chegar nesse lugar. Então, a partir do momento que você coloca os limites e você fala, esse tempo aqui é meu e eu reservei para mim e eu não abro mão dele. Você começa a olhar para você com orgulho, você vai perceber que você muda o jeito que você se olha. Fica até mais autoconfiante, Fica. gente. Porque traz uma força, assim, sabe? De certa forma, é como se o não te trouxesse essa força, mas não é pelo não, é porque você está se priorizando, e isso é muito importante, né? Em todos os lados, né? Seja no pessoal, seja no profissional, né? Pega aquele que está mais apertando aí e se coloca em primeiro lugar, reserva tempo para você. Tem uma coisa que a gente usa bastante também que a gente não falou, né, Dani, da hora do Na gostoso, hora do que eu acho gosto. que é legal e que ajuda muito enquanto gatilho, né, gente? Porque assim, a gente também vai tendo comportamentos durante a vida, né? Que a gente entra nessa rotina, nesse automático, nos hábitos automáticos, né? Porque o próprio cérebro já achou um caminho ali inconsciente, ele cria um caminho, putz, cai sempre É naquele fácil. processo ali para economizar energia. Tem um mapa E já. tem um mapa. Então, o que que a gente fala? Olha, para a gente mudar também esses comportamentos de sobrecarga, de querer fazer tudo, de colocar os outros em frente, você também organizar a sua agenda. Então, tá, tem que fazer isso, isso, isso. E aí você separa. Ah, fiz 3 coisas, vou ter uma recompensa aqui. Porque o que, que acontece? O cérebro, ele entende a recompensa com tipo, nossa, é tipo um biscoito de cachorro, né? Tá dando certo esse comportamento, né? Então, você colocou ali três metas, 3 atividades. Fiz. Se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar, sei lá, um café com as amigas, eu vou na massagem, eu vou fazer minha unha. Enfim, coloque um tempo ali, que é uma hora do gostoso, que é alguma recompensa para você,
E aí, o que acontece? O seu cérebro vai entendendo que essa rotina, o fato de você, cumpri 3 e ganhei, está funcionando. Isso te ajuda a colocar uma disciplina no seu dia a dia e, de quebra, te ajuda a trazer autocuidado para você. Porque essa hora do gostoso, você vai trazer alguma coisa que seja de fato gostosa. Não vai Prazer. colocar mais trabalho, pesquisa Prazer. no horário do gostoso. Não. É prazer, é recompensa de fato. Né? Então, aí aqui é um mecanismo em que você trabalha a rotina, a disciplina, mas também trabalha o autocuidado, que você está reservando ali um tempinho para você. É bem legal, eu adoro. Faço bastante aqui coloco minha hora. Eu não tenho o caderninho do tem que, porque eu me organizo pela agenda, mas eu tenho a hora do gostoso. A Dani tem também. Hora do gostoso também. Então, eu faço aquela coisa que eu não quero falar, mas aí eu fico pensando, não, eu vou terminar isso aqui, porque aí daqui a pouco eu tenho uma coisa boa a fazer, né? Então, vamos Anima, né? potencializar. Anima, é motivação, na realidade, né? Porque o humano, ele busca sempre prazer ou sair da dor. Na realidade, gente, a gente tem que pensar nisso. Ele sempre vai para o prazer ou fugir da dor. Ele não quer sentir dor, então ele foge dessa dor. Então é isso que motiva o humano. Então você tem que buscar esses gatilhos aí na sua rotina para que você não fique também só no gostoso, mas que você tenha atividade, cumpriu, recompensa, atividade, cumpriu, recompensa. E aí isso vai tornando um hábito, né? E tem muitos hábitos que a gente pode ir implementando porque o cérebro ele aprende ou com repetição ou com forte impacto emocional. É assim que ele aprende. Então, assim, do mesmo jeito que, né, você ganha um prêmio, alguma coisa, isso te coloca lá no alto e você vai, né, em direção dos seus objetivos, porque, puxa, consegui uma coisa, né, do mesmo. Isso é um forte impacto emocional, percebe? Ganha um Anima prêmio, muito. né? E aí você vai. Agora, pensa também o contrário, né? Toda hora eu não consigo atingir o meu objetivo, aí você vai ficar frustrado. Aí você vai procrastinar, fala, bom, já que eu não vou conseguir mesmo, então para que eu vou me esforçar? E aí o cérebro faz o quê? Vou fugir da dor, porque vai ter algum desgaste, né, de energia nesse processo. Então ele vai te arrastar para onde? Para um lugar que é gostosinho, quentinho, que é aquele que a gente não faz nada, que a gente fica só tarefeira, vivendo no automático, fazendo as coisas do dia a dia, né? Sabe aquela música do Chico Buarque? Ela faz tudo sempre igual, todo dia. É assim que a gente vive, nessa rotina. E a gente vai tarefeira o tempo inteiro, sem olhar de fato para os nossos objetivos e sonhos. E aqui no empreender, a gente precisa desse lugar. A gente precisa desse objetivo maior. E aí, especialmente aqui para vocês, né? Quando você pensa em objetivo, pensa de uma forma de mensurar. Então, assim, eu quero incrementar meu faturamento em X reais. Eu quero ter um Prolabore de 10 mil reais, de 15 mil reais. E aí você mensura. E aí, quando você alcança, quando você se aproxima desse lugar, você começa a ganhar energia. Você está vendo que você está tendo resultado. A questão é que, aí voltando naquela primeira É uma forma de se automotivar, né? e não vejo resultados, porque muito provavelmente não está mensurando esse resultado. Então, assim, você vai fazendo, mas você não determina uma meta. Então, você acha que você não fez nada. Mas se você colocar numa ordem e falar assim, hoje eu vou fazer, sei lá, campanha do Instagram da semana toda. Esse é o seu objetivo do dia. É para isso que você acordou hoje. Lembra do exercício que a Che falou? Acordei hoje para fazer a campanha do Insta. Então, vou ter lá todos os posts. Terminei todos os posts da semana que vem. É o resultado que você alcançou. Percebe? Ele está mais perto do seu 10 mil do Prolabore? Tá, porque se você não tivesse feito a campanha aqui, você não estaria nem né? Não tinha nem se movimentado para esse Tá me lugar. Então, ofertando. tipo, uma das atividades é eu ter uma oferta no Insta toda semana. Então, assim, como que eu faço isso? Então eu crio a campanha, eu tenho uma estratégia, né, por trás disso. Chegou, eu fiz. Poxa vida, estou mais perto do meu objetivo. Semana que vem eu vou estar mais animada para fazer a campanha para a próxima semana, percebe? E aí, em algum momento, você vai chegar nos 10 mil de Prolabore. Mas é uma construção. A questão é que você não está ganhando nem 5 mil e quer ganhar 1 milhão.
aí fica muito longe, né? Fica muito distante o seu objetivo se você não fatiar isso em fases. É. E aí você acha que você nunca está fazendo nada. Porque você está mirando no 1 milhão, você não está mirando nos 10 mil. Né? Então também Tem que comece a organizar tangibilizar, a né? mudança de setup. Você tem que mudar o setup, né? É 1 milhão que você quer, mas é 1 milhão amanhã, é 1 milhão daqui 12 meses. Percebe? E aí isso modifica todo a sua percepção de produtividade. Percebe? Faz sentido para vocês? Conta aí pra gente. É isso, pessoal. É isso. Obrigada por estar aqui com a gente. Beijo. A Boa live vai ficar noite. salva e vai lá e comenta. Se tiver alguma dúvida que a gente não falou aqui, chama no direct, manda mensagem que a gente sempre está aí online com vocês, tá bom? Um É beijão. isso. Live muito boa. Obrigada. Obrigada aí pela presença de todos. Obrigada, Tchau. queridas. Boa noite.